Oi, amados e queridos irmãos alvoroçados, tudo bem? Era pra responder? Era pra falar Era, que era. lógico. Então tá bom. Tudo bem? Ótimos! Tudo bem? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre reforma protestante, porque alvoroço também é história. Estão preparados? Vamos lá? Sim. Muitíssimos. Estamos, capitão. Não, Capitã, pronto. capitã. Capitã, é verdade. Então, gente, por que a gente precisou de uma reforma? Olha só, vamos pensar numa casa, né? Por que uma casa precisa de uma reforma? É porque pode ser que haja problemas estruturais, estéticos, seja de qualquer tipo de natureza, onde alguém que olha para aquilo ali não está satisfeito com aquilo e fala, precisa de uma reforma. Metáfora, meu pai. É verdade. É uma parábola aqui de Lucas. De Lucas. Mas eu quero saber deles agora, eu já falei muito. Não, é Já como, falamos, como o Lucas falou. Uma reforma só tem necessidade quando existe algo para reformar. Quando existe algo quebrado, algo rachado, algo, sabe, uma tinta lá descolando, aquela parede do seu quarto lá que tá quase caindo, que você fica segurando com madeira. Existe algo para reformar. Reboco. E assim, você pode até tentar colocar algumas gambiarras ali, né? Uma vez eu quebrei o armário, eu coloquei uma caixa de sapato embaixo. Você tá contando isso pra igreja toda? É, minha mãe tá vendo, ela não sabe disso. Exatamente. Aí que a gente fica sabendo. Eu consertei com uma caixa. Mas ainda precisa de uma reforma, né? Precisa de algo novo para reformar aquilo que está errado. Então, uma reforma E nice. qual era a parede rachada da igreja na época? O que estava Pô, acontecendo? tanta parede, tá tudo caindo já. Tá tudo assim. Tanta coisa para cair, Lucas, tanta coisa. Então vamos lá. Olha, trabalho que Martim teve. Tinha o Martim. Só ele? Teve o Joca também. Joca é o quê? É o João Calvino. É o apelido dele. Os mais chegados. Aquele aí é meu gosto. Quando a gente jogava futebol lá era o Joca. Joca e o Zuzu. Savinho. É, o Savinho. Savonaró, é. Ele é meio estressado, Savinho. Mas Pode vamos pegar apresentar fogo. essa galera pro pessoal que tá assistindo? Então, Vamos Poxa, lá. eu canso pouco, a gente vai entender, mas tá aí. Então, você acredito que você tenha lido tudo sobre reforma e é hora de falar aí pro povo o que eles precisam. Quando foi a Vamos lá, reforma? contextualização, Foi várias coisas. faz tempo. Faz tempo. 1517. Faz tanto tempo. Foi ontem, assim, 1517. Faz tanto tempo, Renatinha, que hoje em dia é interessante que a gente busque entender ela justamente para não se deixar perder no tempo, né? Todos os princípios que ela salvou na época, que era de uma igreja primitiva, que foi a igreja logo após a partida de Jesus e a descida do Espírito Santo, que foi implantada na Terra, e ali homens e mulheres colocaram o evangelho em prática na sua forma mais original e pura. Tinha acabado de ter contato com o mestre, com o criador do negócio, né? E essas práticas elas foram perdidas com o tempo e com algumas instituições poderosas na época, como a Igreja Romana. E a gente hoje em dia busca ao máximo tentar trazer de volta esses princípios que foram perdidos. a essência do evangelho, né? Exato, a essência. Como você disse, sobre a igreja, ela nasceu, né, com Cristo, e ali ele instituiu os apóstolos ali para darem continuidade à obra em Atos 2. E assim, com o tempo as coisas foram, né, depois da morte dos apóstolos, foram dando errado. Né, tivemos bons momentos, avivamentos, né, grandes homens de Deus que influenciaram, né, mesmo com alguns erros influenciaram, mas que as coisas foram, né, foi se movendo com o Estado, com a política ali, com interesses que não eram interesses puros, não eram interesses de Cristo, e a coisa foi ficando ruim. Eu gosto muito daquela frase, Pedro, que a essência ela é mais importante do que o método. É verdade. E o que estava acontecendo na época é que o método estava se tornando a direção do evangelho, né? Então, Sim. assim, se é que dava para chamar O aquilo de evangelho. pragmatismo, né? Exato, você tinha que fazer tal coisa para conquistar a salvação, você tinha que subir tantos degraus de uma escada de cabeça plantando bananeira de joelho, com um terço no pescoço. E nada contra essas instituições, sabe? Se a fé deles está nisso, ok. Mas será Não que é é a isso que Bíblia. Jesus estava querendo nos ensinar? É verdade. Eu me perdi no que você tava falando, porque você começou a falar, e eu falei, olha o Parmênides aí. Aí depois você começou a falar outro negócio, eu falei, ai meu Deus, o Heráclito. Meu Deus, tá muito O que meio esses conflitante. filósofos... É porque Tem a é o ver com seguinte. isso? Não, é porque é o seguinte, o Parmênides, ele fala que as coisas são o que elas são em essência. E o Heráclito fala que as coisas são o vir a ser. Só que aí você colocou as duas coisas juntas, aí eu fiquei meio tonta, Confusa. um pouco. Não, mas é porque, assim, é claro que o que as coisas essencialmente são é muito importante, mas o que as coisas se tornarão também faz parte dela, e o que as coisas já foram também faz parte dela. Então, é importante a gente pensar na reforma protestante, por quê? Porque a igreja é aquilo que ela é em essência e a história dela. Então, é importante a gente compreender a história para chegar em o que a gente está fazendo hoje, e a gente está fazendo isso certo, a gente está fazendo isso errado. Excelente.
Então, encerrar agora aqui o gente. alvoroço. Gente, tchau. Muito legal. Então, gente, a reforma aconteceu em 1517, né? Em 2017 a gente fez 500 anos. E, bom, a reforma aconteceu porque a gente tinha uma hegemonia da Igreja Católica. Pô. Vocês sabem disso. E, quer dizer, a Igreja Romana. Corrigindo. Corrigindo. Mas eu queria fazer outra pergunta para vocês. O que as pessoas não sabem que a reforma fez pela sociedade? Olha, Renata, a reforma, na verdade, tudo, né, que acontece atinge todas as áreas da sociedade, só que nós, quando estudamos, nós damos enfoque a alguma coisa. Então, por exemplo, a gente teve a reforma que aconteceu, mas se nós pararmos para analisar o período histórico, outras coisas estavam acontecendo junto. Como, por exemplo, Renascentismo também. Exato, o surgimento da burguesia. Sim. E que isso é uma classe que funcionava em torno do comércio, né? Então, para quem está na escola, está vendo isso hoje em dia, estudando isso para o Enem, tudo isso está correlacionado com a reforma. Um você aprende na igreja, o outro você aprende na escola, mas tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. E como que a gente linka isso que vai importar ali no fim das contas, né? O que tem a ver as navegações que aconteceram ali, né, que os portugueses vieram para cá, para as Américas, com a reforma? Teve ligação? Já pararam para pensar nisso? O século Não. XV, né, e o século XIV foram séculos muito movimentados. O negócio estava acontecendo com muita força, né? No século XVI, ali que, tipo assim, houve um período que a humanidade estava, não em trevas, eu não gosto muito desse termo, acho exagerado falar sobre isso, porque existiam, né, construções, existiram boas coisas que ocorreram. A universidade foi criada. Universidades, não. Criaram na Idade das arquitetura, Trevas. Você vê, o pessoal vai lá passear na França, lá ver aquela igreja lá Notre Dame? Notre Dame, do menino do Corcunda. Vai lá ver a igreja do Corcunda. Só um gente. aviso para eles. Ó, gente, toda vez que você ouvir falar de Idade das Trevas como se isso fosse uma coisa pejorativa para a igreja, é totalmente mito, porque foi uma das épocas em que mais houve desenvolvimento Sim. na educação, na criação de instituições como universidades e Pois de é. ensino, e não tem como chamar isso de Idade das Não tem Trevas. como, é ignorância. Mas, porém, de outro lado, também Mas existiram tinha muita muitas coisa restrições e muita, como a Renata falou, uma hegemonia muito forte da Igreja Católica, que não afetava apenas o viés religioso, o viés ali espiritual da igreja em si, né, da igreja como instituição, mas também a sociedade. A Igreja Católica era uma instituição política, era uma instituição econômica, sabe, que comandava, era como se fosse uma ONU, mas tipo assim, com muito mais força do que a ONU naquela época. Tudo que os reis faziam, os príncipes faziam, tinha que consultar o Papa. Sabe? Então era um domínio, ele era o rei da Europa, senão do mundo. Não era do mundo que, né, tinha outras áreas do mundo que não eram católicas, mas, né, ele dominava ali a daquela Europa. região ali, né? Aquilo É todo mundo. Mas pra França, Europa, Itália. o mundo é É, a Europa, né? É verdade. Por exemplo, uma coisa que as pessoas não sabem é que, por causa da perseguição aos protestantes, todos os protestantes migraram para o Novo Mundo, Sim. que era os Estados Unidos. Os puritanos migraram. E eles fortaleceram aquela nação, e a gente sabe que as grandes universidades do mundo também Estão lá. foram estabelecidas pelos protestantes, por Lutero, por Calvino e etc. Com certeza. O que eu acho também interessante é que, assim, a gente estava falando no início do porquê que houve uma reforma, né? A gente falou aqui, mas não chegou a nomear cada coisa. E, assim, Lucas, uma coisa que pega muito, não só, né, o erro doutrinário, teológico, é absurdo, né? As mentiras, as heresias que foram introduzidas no Evangelho de Cristo, que, assim, não é algo tipo assim, discordo de você por isso. Não é um erro teológico, não é uma discordância entre vertentes, entre interpretações, mas é uma heresia, algo que vai contra a Bíblia, algo que nega, né, vamos dizer assim, a exclusividade da Bíblia como revelação de Deus e coloca outras coisas, coloca a palavra do Papa, a palavra dos santos, a palavra, sabe, dos teólogos deles lá. Né? E assim, não é só, porque é idolatria, não, é salvação, envolve tudo, envolve toda a vida cristã. Eu concordei com você com tanta força agora que que- devo estar parecendo uma retardada. Mas, enfim, porque justamente até hoje em dia ainda é mantida essa coisa lá, né, do outro lado, né? Que eles ainda acreditam que a Bíblia não é suficiente, que tem a necessidade de ter uma autoridade eclesiástica dizendo assim, é isso, é aquilo. Mas também tinha uma questão estrutural, que é a seguinte: antes de ter a invenção da prensa, da imprensa, não Gutenberg, tinha. né? Aham, em Não sei, mas foi lá por ali. 1492, eu acho que é Minha- isso. Minha tia estava lá na época, ela falou que por aí. Não lembro, não. Era realmente muito caro e muito difícil se produzir um livro. Fosse Sim. ele como fosse. E também o livro, da forma como a gente existia, assim, não era possível. E também a leitura não era uma coisa que era da mesma forma como a gente lê hoje. capa Hoje em dia a gente tem a bonitinha, possibilidade de ler em silêncio, ler pensando. Não existia nada disso. Então, isso era uma questão estrutural também que ajudava
para que as pessoas só pudessem ouvir da palavra através dos outros, porque não tinham acesso a isso. Com essa acessibilidade à reprodução técnica da Bíblia, é muito mais fácil, né? Você chegar a ler um exemplar e conseguir comparar o que está acontecendo, o que você está fazendo, com o que você está lendo. Tipo, tá batendo isso daqui, tá batendo o que eu estou ouvindo. E isso é uma questão fundamental da reforma também. Eu acho também, só para concluir esse tópico dos porquês, né, da reforma, eu acho que a gente falou sobre uma questão aqui estrutural, uma questão doutrinária, teológica e moral também, né? O clero católico era muito corrupto, sabe? Naquela época ali as coisas eram bem complicadas. Tem um caso que isso hoje em dia, né, já fizeram série, tem filmes sobre isso, jogos, que é o caso da família Borgia, né, que tinha o Papa, se não me engano, Alexandre VI, que o cara tinha vários filhos, o cara se relacionava com a filha, se relacionava com amantes, o filho, que era cardeal, matou o irmão para tentar governar o Vaticano na época. Então, assim, é só um caso do Papa, sabe? Então, assim... Oi? Parece a história do Brasil. Ô, Pedro, Pois é, parece a história do Brasil. E eu acho legal, Pedro, montar pro pessoal uma historinha do que realmente Sim. aconteceu ali. Pra quem gosta de War, aqueles jogos de estratégia, né? Vamos tentar imaginar como se fosse aquilo. Tínhamos ali o Império Romano, e o Império Romano, ele tinha uma missão naquela época, expandir território. Então, ele expandiria a qualquer custo. E ali ele tinha países, não eram países, né, mas eram territórios ao redor que ele precisava adentrar. E a forma que ele viu como sendo excelente para fazer isso foi através da conquista da emoção, da religião. Então ele pegou uma religião que ele perseguia antigamente, que era o cristianismo, porque o Império Romano lançava cristãos para serem devorados por leões. Mas ele pensou o seguinte, se eu usar esses caras aqui para poder implantar uma religião e aumentar o meu território, fazendo com que os povos ao redor se interessem por isso, porque vejam só, eram povos pagãos, né? Eles tinham as próprias religiões deles, as crenças deles, de pós-vida, seja o que for, os deuses deles. E a estratégia do Império Romano foi levar um cristianismo, só que fazer um sincretismo, né, que chama, que é você juntar a sua fé com a de outro, fazendo com que seja uma coisa só, mesmo que se transforme na maior heresia do mundo, para poder aumentar o seu território. E levando esse protótipo de evangelho, que já não era mais um evangelho, em outros territórios, ele aumentava a sua fronteira, por isso que o Império Romano se transformou em uma coisa colossal, para quem sabe, e usou o cristianismo deles como pretexto para expandir o território. Só que eles estavam ali, gente, buscando outros deuses, já não era mais o Deus cristão, né? E quando você faz isso, todos os outros deuses, todas as outras religiões, elas vão falar de uma busca incessante de um homem por um Deus, né? Só que o evangelho é a única que vai falar de um Deus que fez de tudo para alcançar o homem. Então, né, foi um erro. Naquilo que você estava falando, é que é muito, sei lá, para mim é meio custoso pensar que é claro que o evangelho é um estilo de vida, e quando você está pensando em outras culturas, para você pensar na sua cultura em relação a deles, se você se pensa como uma Europa que se faz desde sempre, é a história de se sobrepor ao outro. E como o evangelho sendo um estilo de vida, eles pegaram e manejaram as coisas para que fosse se impor a sua própria cultura aos outros. Não sei se eu estou me fazendo clara, não sei, mas é a manipulação do evangelho a... Claro. É porque mais ou menos assim, eles manipularam o evangelho de forma que não fosse mais o que foi feito para ser, sabe? Ele é para ser de libertação e não de dominação de um povo sobre o outro. E eles pegaram tudo isso e manejaram de forma que fosse a maneira de dominação que eles tiveram para a Ásia, para a África, fizeram a destruição completa da África, saíram dividindo tudo, fizeram com a América, e simplesmente é detonador quando você pega as coisas que Deus fez e transforma elas para ser de outra maneira, sabe? E assim, isso já mostra quanto o homem é caído e quanto a Bíblia é verdadeira, porque foi isso que o diabo fez em Gênesis 3. Ele distorceu o que Deus havia dado, que era por uma ordem que Deus deu a Adão e Eva, e usou daquela distorção para destruir o homem. Então, assim, eles não só usavam... No deserto também, né? Pois é, no deserto A palavra também. Salmo 91 é distorcido ali. Distorcido. Olha como é que é algo, né, tão poderoso assim que a palavra de Deus, infelizmente, quando pessoas que se
que se apropriam dela de forma errada, com intenções erradas, de dominação e de venda também, sabe? Porque eles vendiam indulgências, e essa foi a grande revolta do tio Martinho, que eles estavam vendendo a salvação, Que é de graça. que é de graça, estavam vendendo indulgência. Olha, compra isso aqui, compra o seu terreno no céu, compra lá seu 3/4 no céu. Só pra vocês sabe? entenderem, é como se você estivesse pegando amostras grátis de uma marca de remédio e vendendo aquilo. Tipo, faz sentido pra alguém? Não faz sentido. Então, assim, tanta coisa misturada, sabe? Tanto ruim misturada que não tinha como. Chegou uma hora que tá começando a ir pra fora isso, sabe? Tipo, foi ficando muito tempo que as coisas foram ficando ruins. Pedrinho, piorou, eu piorou, acho piorou. interessante falar uma coisa, porque olha só, nós estamos falando da reforma que aconteceu naquele tempo, mas não significa que todas essas práticas elas sejam praticadas pela Igreja Católica hoje em dia, né? Com todo respeito aos irmãos católicos que estão assistindo esse vídeo e podem Primos, os assistir, primos. né? Não tem relação nenhuma. Muitos católicos, inclusive, não se orgulham das práticas da Igreja na época da Santa Inquisição, e é legal falar disso num ponto de vista histórico e aprender com esses erros para que hoje em dia a gente não repita. Também. Mas, gente, ninguém se orgulha da prática da igreja maçônica. É Nem verdade. ele se orgulha. O menino lá, o João Paulo. Os protestantes nos Estados Unidos também cometeram diversos atos que não são Matou índio. agradáveis, exatamente. A gente sabe que o grande lance da reforma foi começando pela parte religiosa, né, tirando aquela questão hegemônica. Tinha um papa, os bispos, e eles mandavam em tudo, e trazer uma visão um pouco mais democrática. E essa democracia ela veio para o Estado também, o Estado político. Então, assim, a reforma ela começou a, digamos assim, libertar o povo desse peso que a igreja impunha, né? E depois a gente tem o quê? A gente tem mudança nas artes, mudança nas ciências, porque as pessoas começaram a ler, começaram a Sabe estudar. porque a influência de Jesus ela é tão poderosa que a palavra dele, quando ela é vista da forma certa, ela atinge todas as áreas da sociedade, seja a filosofia, como você falou, seja a política, com a democracia, porque isso é o quê? É o resultado da liberdade que Jesus nos trouxe. Liberta o pensamento crítico, porque quem lê é capaz de questionar e de argumentar. Liberta na economia, porque as pessoas elas tinham a capacidade de vender e de trocar. Liberta na política, porque você tá bom, da democracia não pode até não ser o melhor sistema, ok? Mas é o melhor que nós temos. É verdade. Então, liberta no sentido de você pode escolher quem te representa para fazer política. Então, é realmente... E acho que assim, o mais fundamental, pelo menos ao meu ver, né, a reforma trouxe de volta a Bíblia ao povo. Essa oportunidade de você pegar o livro, ler, interpretar por si mesmo e ter a sua visão daquele texto bíblico. É claro que os líderes te ajudam, os líderes estão ali para te ajudar. Só cachorro lia na época, né? Tava em latim. Exatamente. Ô, Jesus, salva esse menino. Então, isso foi... foi um pouco pesada, cara. Essa foi... tudo Tirou do bem. fundo do baú lá do Didinha. Não foi? Pegou lá, voltou lá. Bota aí. Então, Enfim, gente, também é importante a gente colocar que a reforma foi um processo. Não foi também lá em 1517 que o tio Martinho pegou lá em Wittenberg e simplesmente, pronto, reformou, acabou. Tu Mudou chama Lutero como se ele fosse teu vizinho, Pô, cara. a intimidade é outra coisa, né? Eu falando, ele comprava bala pra gente lá em Jardim América, vendia bala pra gente, gente, mas se vigário. for Pô, essa jogava bola história, com Juca. ai, vamos falar das coisas como elas precisam ser ditas, porque a gente precisa prestar respeito. Gente, a gente fala assim, eu amo chocolate, fala eu amo Jesus, a gente nunca vai poder, com a linguagem humana, chegar a alcançar o que Jesus precisa, ou Pois que é. as pessoas merecem respeito, precisam ser respeitadas no grau que precisam, porque a gente é falho nisso. A gente assim, fala português, não fala língua do céu. Pois é. E falando em língua do céu, a gente tá falando de idioma aqui da Bíblia, que era escrita num idioma onde as pessoas tinham pouco acesso, e eles usavam isso como uma estratégia para não ficar conhecido. E por falta de conhecimento, a Bíblia fala o que acontece com o povo, né? EBD. Perecemos. Exatamente. Gente, última pergunta. Preparados? Já? Já, Poxa. como sempre. Deixa eu fazer um parte 2 desse, gente. Olha, se você quer um parte 2 da Reforma Protestante, coloca embaixo. Eu quero parte 2. Eu quero fazer. Ok. Eu também. Realmente é muito Embarquei bom. na tua ideia. E embarquei tem na tua tudo a ver ideia. com a pergunta dela.
Hã? Vai, pergunta. A gente precisa de uma reforma hoje? É o que ele tava falando, o cara quer uma parte 2 aqui. Será que é preciso mesmo? Eu acho que reforma é uma palavra muito forte para se colocar agora, no nosso contexto eclesiástico do Brasil e do mundo em si. Eu acho que assim, de voltar a alguns padrões, não tipo reformar, de reformar, né? Porque hoje em dia, graças a Deus, a gente tem igrejas saudáveis, igrejas que zelam pela palavra de Deus. Nós cremos nisso. Nossa igreja também é uma igreja que preza pela palavra, que preza, sabe, por ouvir de Deus na palavra, que é onde ele fala. E assim, mas existem também certas instituições aí, que eu não vou nem dizer de igreja, que estão usando, sabe, como fazer a igreja católica, que se dizem protestantes, se dizem evangélicos, mas estão aí, né, vendendo salvação, vendendo bênção, vendendo milagres. Mas, enfim, O que acontece, gente? não fala mais nada. A carta de João para a igreja de Éfeso vai falar o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, isso lá em Apocalipse 2:2. Vai falar assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, o seu trabalho, o quanto você dá duro ali na obra. E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Elogiou a igreja de Éfeso aqui, né? Em resumo. Só que ele vai falar o seguinte ali depois: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Né? E lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E não venho a ti, e moverei do teu lugar e o candeeiro, caso não te repreender. Não arrependas. Tá, o evangelho é uma mensagem de arrependimento, todos nós sabemos. E o arrependimento, ele não é só você olhar, meu Deus, eu fiz uma coisa errada, né? Chorar e se arrepender. Não, é você ter consciência totalmente racional naquele seu ato, e você ver se aquilo ali está baseado nos preceitos. E hoje em dia, não, a gente não precisa de uma reforma. Mas acredito que nós precisamos olhar para o que nós estamos fazendo e fazer um scanner, né, como se fosse um antivírus ali, para ver o que é certo e o que é errado. E voltar ao primeiro amor, porque a igreja primitiva vivia esse primeiro amor. Eu acho que esse recado aqui está falando exatamente disso, para a igreja de Éfeso. O que eu estava pensando naquele momento foi uma das conclusões que foi tirada a partir da nossa discussão aqui mesmo, mas que é uma conclusão que tem que ser realmente reavivada nas nossas mentes todos os dias. É que a gente precisa ter compromisso com o que está escrito aqui. Mas não é ter compromisso com a palavra, pela palavra, é ter compromisso com Deus, primeiramente, e aí, através da palavra, a gente consegue realizar as coisas, porque senão a gente perverte os sentidos das próprias coisas que a gente está tentando fazer e acaba fazendo muito mal para a humanidade. Coach gospel. Ai, não me xinga assim. Verdade. Polêmica. É adaptar a palavra para sua vontade, ao invés de usar a palavra como vontade de Deus. Verdade. Agora sou eu, gente. É você, Tem que Pedro. ir na minha parte? Então, gente. É ele. É assim, a reforma foi Flávio. um marco. Nossa, e nós, como cristãos, temos que saber a nossa história. A gente tem que lembrar, não, teve uma reforma, sabe? A gente não pode perder os princípios que foram ali trabalhados, os princípios bíblicos que foram restaurados, né? Eu gosto muito das 5 solas de Lutero, né? A sola gratia, a sola fide, sola Christus, sola escritura, sola deu glória e a sola mentis. Mentira, sola mentis foi horrível, enfim. Mas sério, gente, a gente precisa voltar à palavra de Deus, sabe? A Bíblia diz que a Bíblia diz dela mesma que ela é divinamente inspirada, tá? E é apta para fazer o homem de Deus perfeito em toda a sua obra. Então assim, cara, leia a palavra, busca o Deus da palavra, também não leia só por ler. Não, eu conheço a Bíblia de cabo a rabo, mas não vive nada, não tem nenhum relacionamento com Deus. Busque a Deus pela palavra e busque o Deus da palavra. Galera, vamos encerrar esse alvoroço por aqui. Espero que vocês todos tenham gostado. Fiquem atentos para o próximo episódio. Nós convidamos todos a vocês a estarem aqui, inscritos no canal e também presentes na EBD em toda a ADVEC do Brasil. Até a próxima. Segue o nosso canal no Instagram, que é Alvoroço CBD. Tamo junto. Até E a o próxima. Instagram? Valeu! Enfim. Gente, esse foi o alvoroço mais longa-metragem que eu já Papo reto, foi maravilhoso.